Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de mais uma prova, Processo seletivo de Cajamar, banca Indepac. Vou aproveitar para falar um pouquinho da banca rapidamente, Vou falar mais das questões de legislação e pedagógico, mas vamos dar uma olhada aí nessa prova. A gente aqui está trabalhando com imagens, porque foram fornecidas por uma aluna, Então, imagens, vamos trabalhar com imagens, como diz o famoso Datena, e aqui, o que acontece, gente? Então, de vez em quando eu vou ter que mudar de tela, Aí não reparem, porque a gente tem que ir para uma tela e para outra, Então, é assim mesmo, tá? Porque não tem o PDF completo. Bom, a banca, é uma banca que fez uma prova, vamos dizer assim, tranquila, a formatação tranquila também, começou com um texto de língua portuguesa, e eu sempre indico para as pessoas começarem a ler as perguntas antes de ler o texto, porque aí você já sabe o que vai aparecer como pergunta, Aí uma interpretação de texto, outra um significado de palavra, pontuação, Foi tranquila a prova de redação, não teve assim nenhuma coisa de redação de língua portuguesa, nada espantoso, nada absurdo. Então, questões assim, até de um ponto de vista tranquilo, falando aqui de hífen, sujeito composto, bem gramática mesmo, próclise, mesóclise, E aí veio legislação, tá? Então vamos falar da legislação. De acordo com a LDB, os docentes são incumbidos de questão clássica, Incumbência de docente na LDB. Eu sempre falo, dá uma olhadinha aqui, tem todas 1, 2 e 3, 2 e 3, 1 e 3, 1 e 2. E observar a correção de provas é sempre importante para você entender como que as bancas perguntam, entender aí, ver um pouquinho do estilo da banca. Também você faz uma revisão. De acordo com a LDB, os docentes são incumbidos de: inciso 1, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, e elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então isso aqui, gente, é exatamente o que está lá na incumbência dos docentes, Então está exatamente isso. Portanto, 1 está correta, 2 está correta, 3 está correta, gabarito, letra D de dado. Tranquila, essa é uma questão bastante clássica, Então, aqui vamos lá para uma questão que caiu sobre o Plano Nacional de Educação, Estabelece 27 objetivos e metas para a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais. E aí, sinteticamente, essas metas mostram, novamente, tem todas, 1, 2 e 3, então vamos ver aqui o que diz aqui. 1, atendimento extraordinário em classes e escolas especiais, Então é extraordinário mesmo, eu falo isso nas minhas aulas, É extraordinário, gente, é exceção, Ao atendimento preferencial, na rede regular de ensino, e das ações preventivas nas áreas visual e auditiva, até a generalização do atendimento aos alunos na educação infantil e no ensino fundamental. Aqui está ok, 2, da educação continuada dos professores que estão em exercício a formação em instituições de ensino superior, ok também, Educação continuada extremamente importante. E a 3, do desenvolvimento de programas educacionais em todos os municípios, inclusive em parceria com as áreas de saúde e assistência social, visando a ampliação da oferta a partir do ensino fundamental até a qualificação dos profissionais da educação. A partir do ensino fundamental aqui foi problema. Por quê? Cadê educação infantil, Então, eu sempre falo nas minhas aulas, educação da educação infantil até o ensino superior. E aí, faltou aqui, Então, a 3 está errada, portanto, o gabarito, letra A, 1 e 2 apenas. Então, você vê que a banca gosta muito de utilizar essas afirmações e perguntar, É um estilo da banca, aqui 1 e 2 apenas, tal.
aqui é gabarito letra A de amor, né? A 11, em conformidade com o exposto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Então, é a DCN, né? Os DCNs. Toda política curricular é uma política, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção, né? Então, vamos ver aqui. Todo currículo, toda política curricular, segundo, né, em conformidade com o que está exposto, é uma política econômica, né? É fruto da seleção da classe dominante. Neutra não existe, né, gente? É porque aí agora tem os defensores da neutralidade, como se isso fosse possível, né? Então, assim, neutro, eu sou neutro, eu não, esse autor aqui politicamente ele é de esquerda, então você já não é mais neutro, porque você já está excluindo alguém, você já tomou partido, né? Então, neutralidade, gente, é uma coisa que assim, existe no Brasil um debate complicado agora, de que não pode. Não, gente, a pessoa sempre tem algum espectro ideológico ali, né? Neutralidade, até o fato de ser neutro, né? Você acaba se omitindo de algumas coisas, então é um posicionamento também político, tá? Do senso comum, não. Cultural e de saberes, é uma política cultural, pois o currículo é fruto de seleção e saberes. Interessante essa C aqui. Disfarçada, não. É uma política disfarçada, não. E da ideologia, não. Portanto, realmente, gabarito, letra C, de casa, de Cajamar. Tá? Aqui, ó, a aluna também acertou, né? Letra C, de Cajamar. 12. Em conformidade com o exposto das diretrizes educacionais do município de Cajamar, considere V para verdadeiro e F para falso. Outra característica da banca é usar muito esse falso verdadeiro, né? Além dessas questões aqui 1 e 2, 2 e 3, né? A banca gosta muito disso. E aqui uma pergunta de Cajamar. Essa pergunta eu achei difícil, por quê? Né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a primeira diz assim: os profissionais da educação do município de Cajamar assumem suas práticas que a escola deve propiciar a seus educandos o desenvolvimento das dimensões intelectual, emocional, afetiva, além das capacidades de interação, de tomada de decisões do trabalho em equipe, do desenvolvimento da autonomia, do exercício da solidariedade, acolhida e respeito às diferenças. Ok, lindo texto, bem amplo, pegando todo mundo aí, intelectual, emocional, afetiva, né, falando de solidariedade, respeito às diferenças, de acordíssimo com o DNA da educação, verdadeiro com V maiúsculo aqui. Aí aqui, ó, é função social da escola garantir a apropriação dos conhecimentos sistematizados aos educandos por meio das relações que estabelecem entre os conteúdos curriculares e a cultura que estão imersos? Sim, verdadeiro com V maiúsculo. E aí eu sempre falo, a importância, né, do contexto social, da cultura na educação e os conhecimentos sistematizados, os conhecimentos que a gente acumula ao longo dos anos, né, a humanidade também é importante. Então, estabelecer essa relação do que já foi produzido pela humanidade com a questão local, a questão do contexto, questão cultural, tá? Portanto, V de verdadeiro. Agora a última, né? Se você não tivesse lido o documento, né? Essa aqui, universalizar o atendimento escolar e garantir o acesso crescente a todos os educandos. Essa aqui é falsa, né? Mas para quem não leu o documento, poderia ter marcado verdadeiro aqui e ter errado, né? Aqui no caso, então, o gabarito é letra C, de acordo com a banca. Número 12 é C, VVF, tá? E aí, novamente, aqui eu mudo de tela, gente, para vocês. E aí, vou para a tela aqui, 13, né? A tela. Vamos lá. Então, olha só, questão 13, uma questão sobre BNCC, sobre a Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. A letra A indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências, né? Aí falou em competência, gente, né? Tem muito a ver com BNCC. Só que aí, eu sempre falo, o gabarito é letra A, mas você deve, né, observar as outras questões para ver se realmente é o A.
Então vamos lá, reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a total linearidade desse desenvolvimento. Não, né? Esse desenvolvimento ele não é linear, né? Ele pode ter mudanças, tá? Então, portanto, não é a B. Por se constituir uma política nacional, a implementação da BNCC não requer monitoramento pelo MEC ou demais organismos. Não, né? Claro que o MEC é responsável por as questões educacionais. Explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver, expressa a igualdade educacional sobre as singularidades, não devem ser consideradas? Claro que deve, né? A gente fala valorização da pluralidade, valorização da diversidade, daquilo que também é singular, né? Então, também errado, portanto, realmente é gabarito letra A, de amor, né? Que também acertou. 14, e vocês viram que a banca trabalha apenas com 4 alternativas, né? Olha aqui, ó, de novo, a clássica pergunta aqui da banca IDEPAC, né? Utilizando aqui 1 e 2, 2 e 3, é a mesma coisinha aqui sempre, né? As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica mostra, né? Os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. 2. Os currículos são uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos, em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. 3. Há entendimento de que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Então, olha só, aqui, gente, é sempre bom analisar as questões e ver se não há nenhuma contradição entre as afirmações. Se você olhar o item 1 e o item 3, há uma contradição, né? Assim, há uma contradição, não. Há uma sintonia aqui, né? Ó, o currículo não são conteúdos prontos, não são prontos, né? Porque, ó, há entendimento que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Portanto, essa não poderia estar errada e essa certa, né? Há uma sintonia de ideias aqui, certo? Então, é importante você olhar isso também, porque isso aqui está falando, ó, os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Portanto, eles não estão prontos ali, né? Eles podem sim ser trabalhados, serem alterados de acordo com a dinâmica da sociedade. Portanto, essa e essa estão corretas, e as 3 estão corretas, portanto, gabarito letra D de dado, 1, 2 e 3. Então, nesse tipo de prova, é muito importante você ver se uma não nega a outra, né? E aí, se você colocar as 3 corretas, mas uma está negando a outra, não pode, né? Uma diz uma coisa, outra diz a outra coisa, e você diz que as 2 estão corretas. Aí é uma contradição. Agora, aqui não, aqui há a sintonia de ideias entre o item 1 e o item 3, tá? Portanto, o gabarito letra D de dado, né? D de dado, número 14, D de dado. 15, acerca das especificidades do construtivismo, assinale a alternativa correta. A. Sustenta a ideia de que o indivíduo, tanto nos aspectos cognitivos quanto sociais do comportamento, é um simples resultado de suas disposições externas. É um simples resultado aqui, já é meio estranho, né? O conhecimento não é uma cópia da realidade, mas sim uma construção do ser humano. Ó, construção do ser humano não é cópia da realidade, né? Porque cada um ali faz as suas interpretações, as suas análises, né? Então, muito bem aqui, gabarito letra B de bola. Mas vamos checar aqui, ó. Cada educando constrói seu próprio aprendizado numa ordem de fora para dentro, baseado em experiências do mundo externo. Nada a ver isso aqui com construtivismo. Procure explicar o comportamento do ser humano na esperança que o sujeito e o objeto não interajam para que nasça um processo que resulta na construção de estruturas cognitivas. Também não. Portanto, aqui corretíssimo, gabarito letra B de bola, né? B de bola. Aí uma questão
clássica sobre constitutivismo. Vygotsky sobre Vygotsky é correto afirmar que considera a cultura como parte integrante da natureza humana, na medida em que só pode emergir como manifestação da conduta quando for aprendida e internalizada ao longo da sociogênese. B. Irrelevante a mediatização do outro. Não, né? Aí a gente já elimina aqui. C. A existência de dois níveis de desenvolvimento, o nível sensório-motor e o nível de desenvolvimento. Aqui misturou, né? Piaget com... Não. C. D. O desenvolvimento psicomotor como algo adquirido espontaneamente de forma biológica. Também não. Né? Portanto, é realmente letra A. A cultura é parte integrante da natureza humana, e a gente fala muito isso nas aulas, né? E aí, sobre Vygotsky, o ser humano, ele se transforma em humano a partir da convivência, do aprendizado com outros humanos, que aí ele vai internalizando uma série, né, de, por exemplo, a língua, as condutas, a forma de comer, cultura, de música, enfim, né? Tudo isso a gente aprende, né? A gente aprende com os outros, em sociedade, né? Se deixar a gente isolado num lugar, sem a gente ter contato com ninguém, a gente não vai aprender a ser humano, né? A gente aprende, portanto, a cultura, ela é extremamente importante, e da natureza humana, né? E ela só pode emergir quando for aprendida e internalizada, tá? Gabarito letra A. 16, letra A de amor. 17, corresponde à concepção que tem sido designada neotexismo, associada a uma pedagogia a serviço da formação para o sistema produtivo, em que subentende a formulação de objetivos e conteúdos, padrões de desempenho, competências e habilidades com base em critérios científicos e técnicos. Tratam-se da correntes holísticas, correntes neocognitivas, corrente racional tecnológica e corrente pós-moderna. Aqui a banca deu uma pistona, né? Neotexismo, estamos falando de racional tecnológica, né? Letra C, aqui a banca ajudou bastante. Não tem nada a ver com corrente holística, neocognitiva, né? E aqui está falando padrões, desempenho, né? Eu até comentei numa aula sobre correntes pedagógicas, né? Falei da questão do tecnicismo, que foi lá na década de 70, né? E tem essa coisa do manual, do ensino padrão, né? Das etapas, tudo muito certinho, né? E aí volta aí essa nova concepção aí chamada de neotexismo, né? Que trabalha essa corrente racional tecnológica. 18. Procedimento de avaliação que cumpre a função também de instrumento de registro que propicia a memória dos processos de ensino e de aprendizagem, tanto para estudantes quanto para professores. Prova oral, portfólio, teste múltipla escolha e relatório, né? Então, ó, cumpre a função de registro, memória, aí nós estamos falando de quê? De portfólio, né? Letra B, aí tem o professores reflexivos, uma escola reflexiva lá no meu canal, que a gente fala dessa questão do portfólio, tá? Acho que é na parte 2 do texto, né? O portfólio aí que é extremamente importante, instrumento aí muito utilizado na educação infantil principalmente. Então essa aqui também uma questão um pouco mais tranquila aí para quem já está mais habituado aí com a questão da educação. Vamos para os conhecimentos específicos. Aqui veio na clássica alfabetização e letramento, assinale a alternativa correta. E aí eu falo na minha aula, quem vai fazer prova de PEB1 tem que saber sobre essa definição, né? Porque ela sempre cai. Então, ó, o letramento é utilizado em seu sentido restrito para designar o aprendizado inicial da leitura escrita, da natureza do funcionamento do sistema escrita? Não. Se você sabe o que é letramento, não tem nada a ver com o negócio de restrito, nem aqui do aprendizado inicial. O letramento é bem mais amplo do que isso. B. A alfabetização é o termo para designar os usos e a competência de uso da língua escrita? Não.
também aqui elimina. Entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla de maneira articulada e simultânea a alfabetização e o letramento. Opa, essa tá bacana, né? Então, aqui ó, mais ampla, né? Quando eu falo para vocês, sempre que você vai responder uma questão de educação, pensa na amplitude, na interrelação, né? Então aqui ó, né? É aquela de maneira articulada, simultânea, né? Não está excluindo, alfabetização é importante, letramento, trabalhando junto, portanto, gabarito letra C de Cajamar, e deve dissociar o processo de letramento e o processo de alfabetização. Lembra que eu falo para vocês? Separou, segregou, né? Limitou, desconfia da alternativa. E é isso, ó, dissociar, né? Um do outro, tá? Separar. Né? Em educação as coisas são muito interligadas, né? Conectadas, é a palavra da moda. C, Cajamar, C de Cajamar, de conectada, né? E responda aí, gabarito letra C. 20. Sobre os diferentes textos e a perspectiva de alfabetizar, analise as proposições abaixo. Então vamos ver, ó. Aqui ó, não tem as 3. Significa que pode ter pelo menos uma ou 2 erradas, ó, porque temos só uma alternativa aqui também, a 1 e a 3. Ó, isso já dá uma pista. Quando eu for ler, minha mente já vai falar assim, opa, as 3 não estão certas, né? Já sei disso. Então vamos lá. É preciso entender, né, que apenas a reflexão em torno dos conhecimentos decorrentes do uso dos textos na sala de aula não garante necessariamente a apropriação pelos alunos dos princípios que regem o nosso sistema de escrita. 2. A reflexão sobre o sistema de escrita garante necessariamente o desenvolvimento das capacidades de compreender e produzir textos. O trabalho com texto no primeiro ano do ensino fundamental precisa ser feito de modo a desenvolver diferentes capacidades e conhecimentos. Então, olha só, né? É aquilo que eu falei quando você analisa questões. A 1 nega a 2 e a 2 nega a 1. Então, 1 e 2 não pode estar junto aqui, né? Nem estão, ó. Tá vendo? A banca nem fez essa maldade, nem colocou 1 e 2, por quê? Então, a reflexão sobre o sistema de escrita garante necessariamente o desenvolvimento da capacidade? Não garante, tá? Só isso não garante. Não é uma coisa que, isso aqui vai produzir isso. Não é um pensamento muito positivista. Então, é preciso entender que apenas a reflexão em torno do conhecimento decorrentes dos usos do texto não garante, tá? Não garante. Então, a 1 está correta, né? E a 3 também está correta, né? Então, portanto, gabarito letra B de bola, 1 e 3, né? É isso que eu falo, ó. Você tem que analisar, porque a banca utiliza muito esse expediente aqui de 1 e 2, ver se não tem uma negando a outra, e aí você sabe, ó, ou essa está errada, ou essa está errada, né? E aí, no caso aqui, a aluna acabou errando. Mas, aqui é gabarito 1 e 3, tá? Novamente, eu vou trocar de tela, gente. Tem que trocar de tela aqui, porque nós estamos aqui nesse processo de trabalhar aqui com PDFs de imagens, né? Vamos lá para 21. Acerca da compreensão e valorização da escrita, da cultura escrita, assinale a alternativa correta. O trabalho voltado para o letramento deve ser feito separado, ó. Separou, gente, né? É o que eu falo. Educação, apareceu a palavra separou, segregou, dissociou, você já, orelha em pé, né? No dia a dia dos cidadãos, as práticas de leitura e escrita estão presentes em todos os espaços, a todo momento, cumprindo diferentes funções. Perfeito, né? A prática de leitura, ela está em todo lugar, porque a leitura faz parte da vida, né? E aí, se você não viu o texto da Délia Lerner, que está lá no meu canal, assiste lá, pô. Ler e escrever, né? Então,
assiste o texto da Ellen Lerner, né, porque fala exatamente isso aí, tá? Então, o mundo das letras, né, faz parte do mundo, do nosso mundo. Então, a gente não pode dissociar essas coisas, tá bom? 21, letra B. Se faz necessário adiar o trabalho com a leitura e escrita para antes preparar o aluno a desenvolver sua prontidão? Não. Aqui, ó, valorização da cultura escrita, né? Lembra disso. Para desenvolver técnicas de escrita, precisa-se de um período especificamente destinado ao trabalho com a psicomotricidade? Também não. Portanto, 21, letra B de bola, né? Letra B de bola, bacana, de bacana também. 22, olha aquela questãozinha que em DEPAC gosta dessa questão. Os objetivos pedagógicos devem nortear. Vamos ver, ó, tem todas, ó, tem todas agora, né? Tem 1, 2 e 3 aqui. Os objetivos pedagógicos devem nortear o uso de atividades lúdicas no processo de alfabetização. Acerca desse assunto, analise as proposições abaixo. Brincar por brincar é divertido. Contribui para o processo de ensino-aprendizagem, né? O mero improviso não deve conduzir à escolha de jogos para apropriação do sistema de escrita. 3. As atividades podem contemplar objetos diversos, cabe ao professor focalizar a cada momento e com estratégias específicas o que interessa para uma dada turma, né? Então vamos lá. Aqui o gabarito, né? Então olha só, eu acho essa questão polêmica, eu acho que faltou mais elementos aí, né? Mas tudo bem, porque não tem um referencial, né? Eu não gosto de pergunta que está falando de qual documento, né? Porque assim, dependendo do documento, tem documentos muito claramente que fala que toda brincadeira, né, ela precisa ter ali uma brincadeira num campo, num espaço pedagógico, ela tem que ter ali os seus objetivos, as suas metas, né? Mas claro que existe também o espaço do brincar por brincar. Mas aqui no caso, a banca acho que precisava dar um referencial melhor, tá? Mas aqui no caso seria realmente aqui brincar da forma como está colocada, contribui para o processo de ensino-aprendizagem, aqui, né? Dessa forma como está colocado aqui, não, tá? Então eliminaria 1, portanto seria 2 e 3 apenas, né? E aí o mero improviso, não, aqui sim, não deve, né, conduzir a escolha de jogos, né? A improvisação não é né? Aí chego lá, vou ver o que eu vou fazer na hora, né? Eu comento muito isso nas minhas aulas, mas assim, depende do documento. Achei que faltou uma referência aqui sobre qual documento, tá? Porque se está no edital, podia colocar, né? Para não dar margem aí a dúvidas, tá? Mas 2 e 3, né? As atividades podem contemplar objetivos diversos, cabe ao professor focalizar cada momento, estratégia específica, né? Então, ok, aqui a 2 e 3, gabarito letra C, de Cajamar, tá? Número 23, segundo Maciel, pavimentar bem o caminho do letramento literário antes e no início do processo de alfabetização pode ser a mais importante tarefa a qual professores deveriam se lançar, se descobrirem a tempo o que significa o contato com bons livros, da literatura para a vida, para a formação humana. Acerca desse assunto, é correto afirmar que as histórias mais fáceis e simples não requerem qualquer ensinamento? Claro que requer, né? Claro, qualquer história não tem menor sentido. B. A autonomia do leitor é uma conquista contínua que separa. Olha a palavra separa, né? Eu falei, gente, separou, segregou, né? Vocês vão cansar de ouvir minha voz falando isso, né? E aí você não pode responder isso. O simples na literatura infantil está relacionado ao banal. Aí não, né, gente? Que segue os modos de produção, que não respeita a inteligência, não, né? D. Por mais experientes que sejam os leitores, eles sempre participam de processos mediados, condição movida pelos desafios que os textos literários nos colocam. Exatamente isso, gabarito letra B, né?
muito verdade isso. Por mais experiente que a gente seja, a gente sempre tem algo a aprender, né? Sempre algo ali novo que vai ser mediado, que vai despertar. Até porque quando você lê, dependendo do momento da vida que você está, o livro adquire significados diferentes, né? Então, não sei se isso já aconteceu com vocês lerem um livro lá quando vocês tinham 18 anos de idade e depois ler com 40. É totalmente diferente. Parece que porque você acumulou experiência, você teve vivências, né? Isso tudo faz o teu olhar ser diferente, coisas que talvez você não se sensibilizava, você passa a se sensibilizar, enfim. 24. Uma das formas de desenvolver os gêneros textuais é por meio das rodas de conversa. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. É conveniente organizar a ordem que cada um vai falar? B. Se a prática é esporádica, a aprendizagem não se efetua? C. Como em toda conversa, os temas são combinados anteriormente? E D. Todos devem ter liberdade para participar em diversos momentos, mesmo que sobreponham sua fala a outra. Então vamos analisar aqui, né? Sempre eu acho que falta aqui a referência, né? Por isso que eu gosto muito da VUNESP. A VUNESP fala de acordo com o autor, de acordo com a lei, segundo Weiss, segundo Pirrenot, segundo Ferreiro, né? Então é sempre importante, por quê? Mas tudo bem, né? Tudo bem, vamos lá. É um processo seletivo, a gente tem que ser mais, né? Mas eu acho que as bancas poderiam ter esse cuidado de colocar as referências, porque senão fica solto, né? Gêneros textuais, roda de conversa. Eu posso pegar em 20 autores e eu vou achar divergências deles, né? Mas aqui, vamos lá. É conveniente organizar a ordem que cada um vai falar? Não, porque fica muito mecânico, né? E mecânico não combina, sabe? Assim, vai falar primeiro, de repente o João queria falar uma coisa importante, mas não naquele momento, né? Assim como acontece com a gente. Às vezes a pessoa fala aí. Aí você fala, não tenho nada para falar agora, tem que inventar, né? Mas aí quando surgiu outro texto, eu falo, nossa, eu queria comentar isso, mas não é minha vez, né? Então fica muito mecânico, fica um negócio que não é legal. Então a gente elimina. Como em toda conversa, os temas são combinados anteriormente? Não, né? Que aí surgem ideias na hora, novas, né? Todos devem ter liberdade de participar, mesmo que sobreponham a fala a outro? Não, porque aí vira bagunça, né? Aí ninguém se entende, aí não é produtivo. Então resta a letra B. Se a prática é esporádica, a aprendizagem não se efetua. Se a roda de leitura não vira uma prática, e aí a gente fala, né? Tudo é hábito, né? Então, sim, você vai estudar para concurso, você não tem ali o horário, o hábito de estudar, a coisa não vai, né? Então, prática esporádica, né? Aprendizagem não se efetua, portanto, o gabarito letra B. Por eliminação, viu, gente? B de bola. Mas eu sinto falta da referência, tá? Sinto falta da referência. Que acho que fica meio genérico assim, né? Bom, mas vamos lá. Letra B aqui, por eliminação, letra B. Sobre escolha dos conteúdos matemáticos, assinale a alternativa correta. 25. Os conteúdos devem promover ao máximo detalhamento ou nomenclaturas excessivas? Não, né? Não parece ser a alternativa correta. Os conteúdos devem ter correspondência com formas didáticas de aprendizagem próprias da área, em especial o ensino tradicional? Não, né? Não combina ensino tradicional com todos esses autores que estão no edital, com pedagogia contemporânea e tal. C. Os conteúdos devem evitar a articulação lógica entre as ideias e os conceitos elevados? Jamais, né? Então a gente já eliminou, só pode ser a D agora. Os conteúdos devem possibilitar aos alunos desenvolver as competências previstas na área, respeitando o ponto de aprendizagem que se encontra. Perfeito, né? Falou de competência, respeitar o ponto de aprendizagem. Perfeito, gabarito letra D. Essa é uma questão tranquila, né? Acerca, olha aqui, agora que veio a referência, né? Acerca do ensino de aprendizagem na matemática, proposto por Moretti,
é correto afirmar que aí sim tem a referência, você sabe que está falando desse autor, né, da autora, e aí você vai, obviamente, ter um parâmetro melhor para responder. Quando uma criança utiliza estratégias de contagem em determinada prática social, significa que ela se apropriou teoricamente do número? B. A consciência da estrutura do sistema de numeração decimal se dá quando a criança aprende estratégias de contagem? C. A criança que apenas usa o número provavelmente se beneficiará na compreensão do sentido das operações aritméticas e sua generalização algébrica. Né? D. Nas práticas sociais, os conceitos podem ser apropriados de forma socialmente significada, além de favorecerem que o sujeito possa externar e materializar a sua aprendizagem. Bom, aí, né, é uma pergunta com referencial, mas aí fala o quê? Né, da pedagogia contemporânea. Prática social, conceito apropriado de forma significada ou significativa para o aluno, portanto, gabarito letra D de dado. Né? 27, aqui uma questão que a banca usou essas relações entre colunas, né? E aí para ensinar matemática há diversas linhas metodológicas, dentre elas o ensino tradicional e a metodologia de resolução de problemas. Sobre essas duas linhas, associe as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, né? Então aqui tem a sequência e aí você tem que falar aqui, ó, ensino tradicional. Caracteriza-se pela transmissão de conteúdos matemáticos por meio de apresentação de conceitos, procedimentos e propriedades seguidas, né? Deixa eu voltar aqui. Seguida de atividades nas quais o aluno deve aplicar o conhecimento que foi exposto. Os conhecimentos resultam da construção coletiva ou individual dos alunos, que podem desenvolver formas de registro e estratégias próprias. Isso aqui tem a ver com o ensino tradicional? Não, né? Então, esse aqui está mais com cara de metodologia de resolução de problemas. Vamos marcar o número 2. E o primeiro, transmissão de conteúdos, né? Está mais ligado ao ensino tradicional. Portanto, 1 e 2 aqui, correto. Vamos ver aqui, metodologia de resolução de problemas. Não há espaço para a autonomia do aluno, para que ele desenvolva estratégias próprias, possa criar e aplicar procedimentos daqueles já explanados. Ensino tradicional. Número 1. É por meio do treinamento de procedimentos e da repetição de noções que o aluno irá interiorizar o conhecimento matemático. Falou em repetição, né? Estamos falando de ensino tradicional. Portanto, 1. Portanto, gabarito letra A. 1, 2, 1, 1. Né? Essa também é uma questão assim, bastante tranquila, né? E aqui, gente, explica um pouco porque muita gente tem dificuldade na matemática, né? Porque foi trabalhada nessa questão da repetição, né? Repetição, ali aquela linha muito fechada. Aí quando você prega uma prova de concurso que tem lá questões que vêm com diferencial, né? Aí sai daquele padrão que você está acostumado, a pessoa erra. Por isso que é importante você entender a resolução do problema, o sentido, porque você pode, inclusive, na prova lá, eu faço muito isso, desenvolver novas formas e achar a resposta, né? Sobre a área de ciências da natureza, né, analise as proposições abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Tá? Então vamos ver, ó. Tem todas V? Não. Tem todas F? Não. Então significa que pelo menos uma dessas aqui pode ser falsa, né? Ou até duas, né? Porque temos aqui duas falsas. Então a gente já tem que pensar nisso na hora de responder. Precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade, palavra boa, né, de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos de práticas e procedimentos de investigação, também palavra boa, científica. Parece ser verdadeiro, né? As palavras estão aqui. O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação do estudante, e aqui a pesquisa, a investigação, também isso bacana, em um sentido mais amplo, ó a palavra amplo que eu gosto, né?
e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas, né, ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva, outra palavra que eu gosto, e que está muito aí com o DNA. Percebe como as palavras dão caminhos, né? Apareceu amplo, apareceu processo investigativo, apareceu reflexão. Poxa, tá muito com cara de certo aí. Seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vive, é o contexto, né? Ah, professor, vê aqui, vê com letra maiúscula. É recomendado realizar atividades seguindo necessariamente um conjunto de etapas pré-definidas, restringindo-se. Palavra que eu não gosto. Restringiu, gente, ó. Olha, super dica, hein, para você ir nos concursos. Ó, apareceu restringindo, gente. A mera manipulação de objetos. Que é F de Fábio, né? Então, é letra A. VVF, né? Letra A, gabarito, letra A de amor, tá? Ó como, né, só com palavras você consegue aí resolver muitas questões. Tem que estudar também, né, gente? Acerca da área de ciências humanas, assinale a alternativa incorreta. Ó, a aluna aqui, ó, certinho, hein, ó, grifou incorreta. E assim que eu gosto que faz a prova. Rabisca bem a prova, ó. É assim que eu gosto, coloca certinho, passa traço, né? Prova é para riscar, gente. O negócio é né? Riscar a prova toda, porque é assim que você vai acertando. Contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir de sem prescindir da contextualização, né? Sem prescindir, ó, não vai confundir. Marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. B. A exploração de noções de espaço. Portanto, gente, ó, lembra que nós estamos procurando a incorreta. Aqui está falando que não pode abrir mão da contextualização, tá? Sem prescindir, né? Cuidado, certo? E nós estamos até da incorreta. A exploração das noções de tempo e espaço deve se dar por meio de diferentes linguagens. Opa, legal, diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e percebidos. Bom também, né? Aqui também bom, né? C. Na análise geográfica, os espaços percebidos e concebidos e vividos são lineares. Opa! Lembra que eu falei? Linearidade não combina com o DNA da educação. Uma coisa linear, né? Ali, ó, na filinha, né? Aquela coisa aí. Portanto, é necessário reforçar essa concepção para possibilitar uma leitura geohistórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas, sociológicas, espaciais em momentos distintos. Essa é o gabarito incorreto, né? Letra C. E, ó, D. Deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas. Ó, que bacana, né? Tudo aqui igual em consonância com o DNA, né? Ludicidade, sociocognitiva, afetiva, capaz de potencializar sentidos, experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Olha como o negócio é amplo, né? É amplitude, gente, por isso que eu falo. Vamos lá, gabarito, eu falei gabarito letra C, né, de casa. E vamos aqui para 30, olha aqui, ó, incorreto, ó, com relação ao tema transversal, pluralidade cultural, assinale a alternativa incorreta. É aí, gente, tá? Os aspectos históricos e geográficos expõem uma diversidade regional marcada pela desigualdade do ponto de vista do atendimento pleno dos direitos de cidadania, de valorização desigual de práticas culturais. Sim, né? Sim, temos aí desigualdades, né? Ok, tá certo. Conhecimentos sociológicos são indispensáveis na discussão da pluralidade cultural, pela possibilidade que abrem de compreensão de processos complexos em que se dão interações entre fenômenos de diferentes naturezas. Sim, né? Conhecimentos sociológicos são indispensáveis, né? Quando a gente fala de pluralidade cultural, não sou eu, sociólogo, que vou falar contra isso. C.
A antropologia caracteriza como estudo das alteridades, no qual se afirma o reconhecimento do valor inerente a cada cultura, por se tratar daquilo que é exclusivamente humano, como criação e próprio de certo grupo, em certo momento, em certo lugar. Perfeito, é exatamente isso que a antropologia faz, né? Trabalha a questão da alteridade, reconhecimento do valor de cada cultura, né? Eu não gostava muito de antropologia na faculdade, mas assim, é exatamente isso. Portanto, não é incorreta. Vamos para D. A teoria da integração das raças, tradicionalmente divulgada na maioria das escolas de ensino fundamental, aumentou o espaço para que se encarasse as reais dificuldades das diferentes etnias no contexto social brasileiro. Não, é o contrário, né? Esse mito de que existe integração, que o mito racial brasileiro, né? Que tudo é uma maravilha, que aqui todo mundo se mistura, que não tem preconceito, né? É exatamente o contrário, né? Existe aí preconceitos ocultos, preconceitos explícitos, né? A gente percebe isso aí em vários comportamentos. Portanto, isso aqui não aumentou, né? Isso aqui, a teoria da integração das raças, tradicionalmente divulgada das escolas de ensino fundamental, aumentou o espaço para que se encarassem as reais? Não aumentou o espaço. Na verdade, isso aí maquiou, né? Ocultou durante muito tempo esse problema que existe aí do racismo, da desigualdade, enfim. Então aqui é gabarito letra D de dado, né? Letra D de dado. Portanto, gente, terminamos aqui a nossa correção da prova de Cajamar, banca Indepac. Aí vocês viram a característica da banca, né? Trabalhar muito apenas 1 e 2, né? Verdadeiro ou falso, tá? E aí as dicas, né, das palavras que são importantes e o DNA da educação. Falou restringiu, falou excluiu, falou, né, AP, aí você desconfia, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.